48. Martial Arts System. Capítulo 206. Segundo grão-mestre. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado aqui. A mulher que mostrou o quarto a Ishiro voltou com um telefone de aparência antiga. Obrigado. Ishiro pegou o telefone e fechou a porta antes que a mulher sugerisse algo novamente. A mulher saiu com o rosto fumegante. Ninguém nunca rejeitou seus avanços. Ishiro sentou-se na cama e discou o número de Azura. Logo, o telefone começou a tocar. Ishiro colocou o telefone no ouvido, esperando a ligação ser completada. 10 segundos depois, a ligação foi completada. Olá, quem é? Ishiro ouviu uma voz agradável do outro lado da ligação. Sou eu, respondeu Ishiro e deitou-se na cama. Marido, a voz animada de Azura foi ouvida. De qual telefone você está ligando? Não consegui reconhecer o número de telefone. Por algum motivo, meu telefone não funcionou, então peguei um emprestado da fortaleza, respondeu Ishiro com uma meia-verdade. Entendo. Você está bem? Ishiro riu. Eu nem entrei na ilha ainda. Ele percebeu quase instantaneamente que sua namorada estava fazendo beicinho. Fiquei preocupado que algo pudesse ter acontecido porque demorou muito para você ligar. Nossa. Ishiro sorriu e perguntou, como vão as coisas aí? Como de costume, recebi uma confissão ontem. Ah, é mesmo? O telefone em sua mão estalou. A risada de Azura foi ouvida do telefone. Brincadeira. Idiota, todo mundo está com muito medo de confessar depois que você quebrou a perna daquele cara. Ishiro revirou os olhos. Foi um acidente. Como se 5 minutos depois de você ouvir que alguém se confessou para mim, a pessoa que confessou foi vista em sua sala de aula com uma perna quebrada. Não há provas de que eu fiz isso. Azura caiu na gargalhada. 20 alunos viram você entrando na sala de aula e viram você quebrando a perna dele. Fui incriminado. Ah! Azura estava rindo tanto que as lágrimas saíram de seus olhos. Ela estava deitada no sofá da sala de estar enquanto Abyss e Alena conversavam não muito longe dela. Eles reviraram os olhos, eles pensaram que talvez eles tirassem férias de ter que lidar com aqueles dois pombinhos, mas aparentemente não. Ishiro fechou os olhos e ouviu a risada celestial da namorada. Teve algum tipo de efeito calmante que deixou Ishiro relaxado. Amanhã começa o mês de dor e sofrimento. Um erro durante esse mês causará sua morte. Azura teve que respirar fundo para parar de rir. Logo, ela fez uma pergunta. Quanto tempo você vai ficar aí? Você falou sobre testar suas armas, certo? Ishiro abriu os olhos e suspirou. Pode levar algum tempo. Tentarei ligar diariamente, no entanto. Tudo bem. A voz animada de Azura foi ouvida, mas então ela foi interrompida por Alena, que estava apontando para o relógio. Eles irão a um restaurante familiar hoje com Abyss e Ether. Tudo bem, maridão. Eu tenho que ir. Azura disse com um tom de desejo. Eu te ligo amanhã. Eu te amo. Lu. Ishiro desligou a ligação antes que Azura pudesse responder. Foi a primeira vez na vida que ele disse essas palavras, mas foi por instinto. Ele tem a sensação de que este torneio pode fazê-lo se arrepender de nunca ter dito aquelas palavras. Ele não tem mais arrependimentos. Só resta uma coisa a fazer. Ganhar. Azura olhou estupidamente para o telefone. Seu coração quase explodiu depois de ouvir aquelas palavras, mas ela tinha a sensação de que algo estava errado, muito errado. Mas ela não conseguia identificar o que estava errado. Talvez fosse o tom de Ishiro, parecia nervoso e ansioso, mas ele tinha um tom que eles talvez nunca pudessem se encontrar novamente. Ela mordeu as unhas. Se eu fosse mais forte, eu poderia segui-lo. Azura, está tudo bem? Abyss apareceu ao lado de Azura e perguntou. Azura olhou para ele e abriu a boca. Pai, você pode me ensinar artes marciais? Era como se um nó tivesse sido removido de sua garganta. Abyss e Alena pareciam chocados. Mas um pequeno sorriso apareceu no rosto de Abyss. Acho que posso te ensinar algumas coisas. Abismo. Alena gritou ansiosamente. Mãe, eu vou ficar bem. O olhar firme de Azura estava impresso em suas mentes. Este é o início do segundo grão-mestre de estilo ferro, Azura Nipticide. Arkentima entrou em um grande prédio de 5 andares,
Já vi uma mulher esperando por ele. Ele a seguiu por todo o caminho até o quinto andar, onde uma única porta estava localizada. A mulher abriu uma porta e uma sala espaçosa ficou visível. Arquentima entrou na sala e viu uma grande tela nas paredes com dezenas de figuras sentadas em sofás com mulheres seminuas dançando na frente delas no mesmo ritmo da música. Um homem com um rosto cruel virou a cabeça em direção à porta e viu um homem alto com um terno vermelho entrando. Ark, você chegou. Arquentim sentou-se na carruagem, e duas mulheres sentaram-se em seu colo. Vocês já fizeram as apostas? Arquentim perguntou enquanto acariciava os seios das mulheres. As mulheres gemeram ao sentir as mãos fortes e firmes de Arquentim apalpando-as. O homem de aparência cruel sorriu. Ele tem cabelo preto curto e preto com um rosto feio, mas isso o fez parecer ainda mais cruel com suas cicatrizes ao redor do pescoço. Seu nome é Lepercon e ele é o imperador sem rank. Nós temos. Você é o único que sobrou. Lepercon disse com um pequeno sorriso. A tela mostrou mais de 100 participantes, e todos eles tinham entre 16 e 18 anos. A maioria das apostas foi feita em jovens de 18 anos, enquanto lutadores de 16 anos foram completamente ignorados. É uma razão aparente. Apenas um punhado de pessoas neste torneio entrou na era do crescimento, e elas têm as maiores chances de ganhar. Arquentim olhou para os nomes. Havia 13 indivíduos no topo da tela com cores douradas. Eles são os candidatos vencedores, mas ela nunca apostaria para ganhar apenas um pequeno troco. Ele tem uma mentalidade, vá grande ou vá para casa. Ele sorriu e olhou para o nome na parte inferior da tela. Eu vou escolher meu lutador. Kurogami Ishiro, aposto 125.000.000 dólar que ele será o vencedor. Martial Arts System. Capítulo 207. Sentença de morte. Na manhã seguinte, ranger uma porta para o quarto de Shiro foi aberta, e um homem de meia-idade com um par de belas mulheres entrou na sala. O homem de meia-idade tinha um rosto de aparência estoica, um elegante terno e óculos escuros cobrindo os olhos. Ishiro se levantou da cama. Kurogami Ishiro, partiremos em 5 minutos. O homem de meia-idade disse sem emoção, era quase como a voz de um robô. Ele estalou os dedos, e as duas mulheres apareceram na frente de Ishiro e começaram a tirar sua camisa. Qual é o significado disso? Ishiro estava prestes a fazer as belas mulheres voarem. Mas então o homem de meia-idade disse, você precisa ter uma roupa apropriada na arena. Consiste basicamente em seu peito nu e vestindo apenas shorts. Por quê? O homem de meia-idade riu, o que soou estranho vindo dele. Há todos os tipos de pessoas assistindo. Algumas gostam de ver homens jovens e bonitos como você lutando até a morte, seminus. Ishiro fez uma careta e deixou as mulheres fazerem o que tinham que fazer. Primeiro, eles tiraram o paletó dele e o colocaram gentilmente na cama em ordem. Eles pegaram a camiseta dele em seguida e a tiraram gentilmente. Os músculos explosivos de Ishiro, que detém um poder ilimitado, tornaram-se visíveis. Eles ficaram atordoados, mas logo organizaram seus pensamentos e continuaram seu trabalho, dessa vez com um leve rubor. A segunda mulher tirou coisas da bolsa e começou a limpar o torso de Ishiro com algum tipo de líquido. Ishiro sentiu-se desconfortável e frio quando o líquido tocou sua pele. É para deixar sua pele mais brilhante. Eles usam isso em competições de fisiculturismo, se bem me lembro. O homem de meia-idade disse com um pequeno sorriso. A outra mulher tirou as calças dele, deixando-o apenas com a cueca. Eu posso fazer isso sozinho, disse Ishiro com olhos mortos. Ela corou. É meu trabalho, por favor, deixe-me fazer isso, senhor. Ela precisa adicionar alguns acessórios nos shorts também. Deixe-a fazer o trabalho dela. O homem de meia-idade disse. Ishiro levantou uma sobrancelha e observou enquanto ela colocava o short nele. Eles eram pretos com letras A em cores brancas. Você é o lutador do Imperador Arquentim. Esses shorts permitem que os espectadores o identifiquem. Ishiro observou enquanto a mulher colocava 2 dispositivos eletrônicos nos shorts de uma forma que não deixasse desconfortável ou atrapalhasse seus movimentos. 1 minuto, disse o homem de meia-idade. Eles começaram a trabalhar mais rápido e, meio minuto depois, terminaram. Siga-me, Kurogami Ishiro. Ele disse e saiu da sala. Ishiro pegou suas 2 bainhas de espada e seguiu atrás dele. Todas as portas estavam escancaradas. Cada quarto tinha a mesma cena que no de Ishiro.
Alguns pareciam nervosos, outros arrogantes e alguns não tinham nenhuma expressão no rosto. Enquanto Ishiro caminhava, muitos o notaram. Alguns o reconheceram. Alguns mostraram intenção assassina, alguns olharam para ele com expressões de escárnio e alguns ficaram pálidos ao se lembrarem da destreza que ele demonstrou no torneio. Ishiro passou pela sala com o número 1 e viu um indivíduo de pé enquanto 3 figuras estavam caídas no chão em estado inconsciente. O homem de meia-idade na frente de Ishiro parou e franziu a testa. Matias, qual é o significado disso? O indivíduo sorriu. Ele tinha cabelo preto curto, nariz delicado e sobrancelhas pontudas. Seu peito estava bem aberto, mostrando os músculos feitos exclusivamente para o combate. Ele tinha cerca de 190 centímetros de altura com músculos nas pernas de aparência explosiva. Eles olharam para mim de um jeito engraçado, disse Matias com um sorriso no rosto. O homem de meia-idade franziu as sobrancelhas. Eles deveriam mostrar o caminho. Siga-me, eu vou lhe mostrar. Muito apreciado. Matias disse e passou por cima da mulher inconsciente e saiu do quarto. Ele e Ishiro caminhavam lado a lado enquanto seguiam o homem de meia-idade. Ishiro olhou para ele e não o viu segurando nenhuma arma. Você esqueceu sua arma. Ah! Matias explicou e começou a correr de volta para seu quarto. A sobrancelha do homem de meia-idade se contraiu. Ele parou de andar e esperou que ele retornasse. Logo, Matias retornou com um par de espadas. Ele sorriu e olhou para Ishiro. Obrigado. Sem problemas, Ishiro respondeu simplesmente, e eles começaram a andar novamente. Eles caminharam pelos longos corredores e, no final do corredor, viram um par de portas. Havia 2 guardas esperando. Depois que viram os indivíduos se aproximando, eles abriram as portas e se afastaram. Um estádio espaçoso ficou visível. Centenas de milhares de espectadores foram vistos conversando alto uns com os outros. No topo do estádio, centenas de salas VIP também foram mostradas. Havia homens com ternos caros e mulheres bonitas ao lado deles, mas também havia algumas presenças incrivelmente poderosas. O homem de meia-idade parou e não entrou na arena. Eles esperaram até que uma multidão de pessoas aparecesse atrás deles. Eles eram os lutadores restantes. Todos os combatentes estavam portando armas. Ishiro olhou para trás e suspirou. Todos eles eram muito jovens, mas agora estão lutando até a morte por causa de algum entretenimento doentio. Um som alto de 3 portas se abrindo ecoou no estádio. O homem de meia-idade começou a caminhar em direção à arena. Ishiro e Matias o seguiram rapidamente. Centenas de combatentes foram atrás deles. Os espectadores não aplaudiram. Em vez disso, olharam para eles como se não passassem de macacos em gaiolas. Ishiro olhou ao redor do estádio e então viu centenas de outros jovens saindo por outro par de portas. Não éramos os únicos. Ishiro franziu a testa. Centenas de indivíduos entraram na arena por outras portas. Agora havia cerca de 400 lutadores reunidos na arena. Como eles conseguiram recrutar tantos? Ishiro pensou. O homem de meia-idade parou em frente a centenas de cadeiras. Sente-se. Ele disse severamente. Matias sorriu e sentou-se no primeiro assento. Ishiro sentou-se no segundo, e logo os 100 assentos estavam ocupados. Havia outras 3 áreas, e cada uma delas tinha 100 pessoas sentadas. 4 grupos diferentes. Por quê? Todas elas tinham armas nas mãos e seus peitos musculosos visíveis. Havia também algumas mulheres jovens com sutiãs esportivos cobrindo os seios, mas os olhares que recebiam dos rapazes próximos não eram baixos. Isso vai ser divertido. Matias disse com uma expressão energética. Seus olhos brilhavam de excitação. Ishiro riu. Por que você está rindo? Você está rindo de mim? Você quer morrer? Matias agarrou sua espada com mais força e estava pronto para cortar Ishiro ao meio. Ishiro olhou para ele e sorriu. Só por curiosidade, o que você acha engraçado nisso? O fato de que mais da metade de nós vai morrer, ou o fato de você perder? Matias parou de sorrir e olhou para Ishiro com os olhos semicerrados. Perder? Eu nunca perdi, e definitivamente perderei nas mãos de um garoto bonito que provavelmente nunca viu uma gota de sangue. Ishiro virou a cabeça com um sorriso no rosto. Nunca perdeu. Isso é uma sentença de morte. Perder é a melhor maneira de ficar mais forte. Martial Arts System. Capítulo 208. Grupo havia uma grande arena no meio do estádio. Era grande o suficiente para cobrir metade do estádio, com mais de 500 metros de comprimento.
Uma certa mulher bonita apareceu no topo da arena e caminhou até o centro da arena. Assobiar o som de assobios ecoou no estádio. Os homens na arquibancada olhavam famintos para a bela mulher. Ela tinha longos cabelos loiros chegando até a cintura, com grandes olhos azuis e adoráveis feições faciais. Ela estava usando um vestido rosa com uma saia, que deixava suas pernas bem abertas. Ela tinha um lindo sorriso no rosto enquanto olhava ao redor do estádio. Ela aproximou o microfone dos lábios rosados e abriu a boca. Bem-vindos a todos. Sua linda voz soou nos ouvidos de todos. Alegrar os espectadores aplaudiram ruidosamente com expressões enérgicas. Meu nome é Amy e sou anfitriã do torneio. Ela disse e fez uma reverência em direção às arquibancadas VIP. Aplausos. Os espectadores aplaudiram enquanto as pessoas nas arquibancadas VIP assentiram. Hoje é a fase preliminar do torneio Underworld, e 2 semanas depois, as partidas finais serão realizadas. Há dezenas de diferentes torneios do submundo acontecendo atualmente em diferentes partes de área, para determinar os lutadores para as lutas finais. Hoje, também determinaremos uma pessoa para lutar nas lutas finais. Apenas um desses 400 lutadores avançará para as lutas finais e terá a chance de lutar pelo grande prêmio. Amy olhou para as arquibancadas VIP e os viu concordando. Ela sorriu. Há 4 grupos, como você pode ver. Apenas um de cada grupo irá para as finais, onde o vencedor será determinado. Todos ficaram em silêncio e esperaram pelas próximas palavras dela. Ela sorriu e gritou, o formato será Battle Royale. 100 lutadores lutarão simultaneamente para determinar quem avançará para a final. Saúde. Os espectadores explodiram em aplausos. No começo, eles pensaram que seria um formato de torneio comum, mas o Battle Royale é muito mais emocionante. Os rapazes e moças de cada grupo olharam uns para os outros com cautela. Matias voltou seu olhar para Ishiro e sorriu. Você disse que perder torna mais forte, certo? Ishiro olhou para ele com um rosto inexpressivo. Aqui, perder significa morte. Matias olhou para sua espada com um sorriso doentio. Você quer saber como fui recrutado? Ishiro ficou em silêncio. Matias olhou para ele, e seus olhos ficaram negros como breu. Eu matei minha família. Ele lambeu os lábios e sorriu. Ishiro olhou para ele com a testa franzida. Matias colocou a espada na frente dele. O reflexo da lâmina mostrou os dois. Eu enfiei esta lâmina no coração da minha irmãzinha e ouvi seus gritos de agonia. Foi a melodia mais perfeita que já ouvi. Matias pegou a espada de volta e olhou para o reflexo, que mostrava seus olhos negros como breu. Eu estava sendo perseguido pela polícia e estava prestes a ser capturado, mas então fui recrutado para este torneio. Por que você os matou? Ishiro perguntou sem expressão. Matias deu de ombros. Não tenho certeza, pensei que era uma boa ideia na época. Você se arrepende? Matias sorriu. Não. Ele apontou sua espada para centenas de outros indivíduos. Se vocês acham que eu sou mau, há pessoas muito piores do que eu. Ishiro não respondeu. Ele virou a cabeça para os outros, e alguns tinham uma excitação visível em seus rostos. A maioria deles são assassinos que não têm mais onde ficar. Matias bocejou e perguntou, o que você fez para entrar aqui? Ishiro estava prestes a responder, mas então Matias interrompeu. Espere, não me diga. Deixe-me adivinhar. Ele entrou em postura de pensamento. Ishiro olhou para ele com olhos frios. Matias então sorriu. Você usou sua aparência para enganar algumas garotas e fazê-las escravizadas. Zuo Shishiro desembainhou sua espada e tocou a garganta de Matias com a ponta da lâmina. Uau, então eu estava certo. Matias sorriu e olhou para ele sem medo. Ei, o que você está fazendo? Um guarda gritou e desembainhou sua espada. Ele estava a apenas alguns metros deles. Ishiro bufou e colocou sua espada de volta na bainha. Fiquei mais forte. Foi isso que aconteceu. Matias levantou uma sobrancelha. Ishiro ficou quieto. Ele olhou para Amy, que estava prestes a dar a última informação. Um grupo será o primeiro a lutar. Amy gritou e apontou para um dos grupos. Venham para a arena, lutadores. Todos viraram suas cabeças em direção a um dos grupos. Muitos tinham rostos pálidos, mas alguns pareciam animados. Centenas de jovens, homens e mulheres, entraram na arena. As regras são simples. Se você morrer ou cair da arena, você perdeu. Amy gritou e saiu da arena. Ela desceu as escadas e passou por Ishiro e Matias.
Assobiar. Matias assobiou enquanto observava os quadris dela se moverem de forma sedutora. Amy olhou para ele e revirou os olhos. Matias sorriu e deu uma cotovelada na cintura de Ichiro. Ela gosta de mim. Oh! Ichiro levantou uma sobrancelha, o que denunciou a cara de nojo que ela te deu, ou o fato de que ela começou a andar mais rápido para se afastar de você. Pá! Matias deu um tapa no ombro de Ichiro e disse, pequenos detalhes. Hoje, depois que eu ganhar, ela provavelmente estará me esperando em seu traje de aniversário. Depois de você vencer? Ichiro riu. Matias bufou. É claro que vou vencer. Ele disse com uma expressão que revelava sua incrível confiança em sua própria força. Confiança ou arrogância cega? Ichiro perguntou franzindo a testa. Ambos. Matias sorriu e virou a cabeça para Amy, que estava caminhando em direção às arquibancadas VIP. Ele lambeu os lábios e perguntou, devo contar a história de como matei minha família? Isso a excitaria. Ele virou a cabeça para Ichiro, o que você acha? Ichiro esfregou a testa e não respondeu. Ele olhou para a arena, onde o Battle Royale estava prestes a começar. Amy entrou em sua sala de comentaristas. Ela se sentou e gritou, primeira rodada do torneio Underworld começa. Grupo A, Lute. Martial Arts System. Capítulo 209. Roy e Daniel. Os jovens homens e mulheres na arena não sabiam o que fazer. Eles deveriam lutar até a morte. Eu não consigo fazer isso. Um jovem de cabelos loiros gritou. Ele correu em direção à borda da arena e pulou. Um show de vaias aconteceu no estádio, mas o jovem não se importou. Poucos outros pensaram em deixar a arena também. A maioria deles nunca tinha lutado deathmatch antes, e eles mal conseguiam ficar em pé. Eles sentiam como se seus corações estivessem prestes a explodir de nervosismo. O jovem que saltou enxugou o suor e começou a caminhar em direção à saída da arena, mas então... Bang! O jovem ficou rígido e caiu sem vida no chão. Havia um buraco enorme em sua testa que pingava sangue. Em uma das arquibancadas VIP, um homem segurava uma pistola com o cano fumegante. Inútil! Ele gritou com raiva. Foi ele quem recrutou aquele jovem, e por causa dele, perdeu respeito e dinheiro. Os jovens homens e mulheres empalideceram. Se até mesmo deixar a arena causaria morte, como eles poderiam sobreviver? Um jovem com cabelo vermelho brilhante sorriu. Ele viu uma jovem inocente parada não muito longe dele, sem se concentrar na batalha. Ela tinha um rosto pálido com lágrimas prestes a sair de seus olhos. O jovem ruivo golpeou com sua espada para frente. Facada! A jovem gritou quando a espada perfurou seu coração. O jovem ruivo sussurrou, gostei dos seus gritos. A jovem caiu no chão sem nenhum sinal de vida. Alegrar o espectador vibrou após a primeira morte. Ah! Obrigado, obrigado. O jovem ruivo fez uma reverência em direção à plateia, o que causou outra rodada de aplausos. A 100 metros daquela cena, um jovem de aparência mediana, com cabelos castanhos comuns e corpo esguio viu a cena. Seu nome é Roy, e ele é um dos lutadores do grupo. Roy viu que cada vez mais homens e mulheres jovens começaram a matar uns aos outros. Não havia ninguém perto de Roy. Desde que entraram na arena, ele tentou encontrar um lugar sem pessoas por perto. Ele segurava uma espada e um escudo nas mãos, mas nunca os havia usado antes. Ele é um gênio do combate corpo a corpo, mas não tem absolutamente nenhuma experiência com armas. Roy é de um pequeno país em área, com uma família amorosa. Ele era um as do clube de artes marciais deles e conseguiu levar sua escola para a Batalha dos Países, mas ele tem apenas 16 anos, enquanto os membros de sua equipe tinham 18. Mas ele ainda era o mais forte do time. Na Batalha dos Países, eles perderam na primeira rodada, mas ainda foi a primeira vez que sua escola conseguiu chegar à Batalha dos Países. A força de Roy não passou despercebida pelo Underworld, e ele foi recrutado. Ele não teve outra escolha a não ser aceitar, caso contrário, sua família teria sido vendida como escrava. Sua família acha que ele está em um campo de treinamento, mas em vez disso... Ah! Um grito alto ecoou no estádio. Roy observou um dos jovens ter seu braço decepado. O chão da arena já estava manchado de sangue. Roy viu o jovem ruivo massacrando todo mundo. Ele era claramente o mais forte. Havia pessoas tentando se unir contra ele, mas somente a morte os esperava. O que estou fazendo aqui? Roy começou a recuar até que sua perna tocou a borda da arena. Ele sentiu-se tentado a pular e começar a correr para longe.
Eu quero ir para casa. Ele mordeu o lábio com força, mas centenas de cenários diferentes passaram por sua mente. Se ele pular, seu empregador pode não ficar satisfeito e vender sua família como escrava. Suas mãos tremiam, sua espada e escudo pareciam mais pesados do que antes. Pensamentos que ele nunca havia pensado antes surgiram em sua mente. Por que eu deveria me importar? Mesmo que eles sejam vendidos como escravos, eu sobreviverei. Roy sentiu-se ainda mais tentado a pular, mas então a risada inocente de sua irmãzinha surgiu em sua mente. Seus pés estavam prestes a deixar a arena, mas a risada o fez colocar os pés firmemente no chão da arena. Ele se virou e olhou para a carnificina à sua frente. Ele olhou para todos com sede de sangue, todos na arena estavam em seu caminho. Se ele sobreviver a isso, poderá ver sua família novamente. Ah! Roy gritou e correu direto em direção aos outros. No meio da arena, o jovem ruivo matou outro. Ele já tinha facilmente mais de 20 mortes. Seu rosto cruel estava manchado de sangue, e seu corpo atlético tinha pequenos ferimentos. O nome desse jovem ruivo é Daniel. Seu rosto tinha um sorriso doente enquanto ele massacrava todo mundo. Ele ignorou seus apelos por misericórdia e usou sua espada como seu instrumento de morte. Todos no estádio achavam que Daniel devia ser louco desde criança, mas estavam enganados. No ensino fundamental, ele era um aluno modelo e representante de sua classe. Daniel também era amigo de toda a população masculina de sua classe. Ele também era muito bom em artes marciais, mas não no nível de gênio. Ele também tinha uma linda namorada. Eles eram namorados de infância. Tudo parecia perfeito. Mas tudo em sua vida era uma mentira. Primeiro, sua suposta namorada o traiu repetidamente com todos os seus amigos. Eles zombavam dele porque ele não sabia que estavam transando com sua namorada pelas costas. A única razão pela qual ele foi escolhido como representante da turma foi para mantê-lo ocupado enquanto eles se divertiam com sua namorada. Um dia, ele descobriu a verdade. Ele teve que levar o equipamento para o depósito de equipamentos, e lá ele viu a cena. Todos os seus supostos amigos se divertindo com sua namorada, que parecia gostar. Incrédulo, ele ficou ali para ouvir seus gemidos de prazer, mas também os ouviu zombando dele. Isso o levou à beira da loucura. Ele estava segurando um taco de beisebol na mão. Ele deveria levar os equipamentos de beisebol para o depósito. Ele entrou no depósito e todos lá dentro pareceram chocados ao ver Daniel ali. Eles tentaram dar desculpas inúteis, mas o rosto de Daniel estava frio como gelo. Na hora seguinte, o depósito estava cheio de gritos de agonia. Ele usou o taco de beisebol para esmagar cada parte do corpo deles até finalmente acabar com o golpe com um rápido golpe em direção às cabeças deles. Ele deixou a namorada por último para que ela pudesse testemunhar tudo. Isso aconteceu no último ano do ensino fundamental. Depois que ele matou sua namorada, ele desapareceu. Ninguém conseguia descobrir para onde ele foi. Todos o chamavam de psicopata que matou sua namorada e amigos inocentes. Ele desapareceu do mundo, mas entrou no Underworld. Ele rapidamente se tornou infame e subiu de posição rapidamente. Então, quando ele chegou aos 18 anos, ele foi recrutado para este torneio. Este torneio tem 3 indivíduos com classificação ouro. Eles são os chamados candidatos vencedores. Daniel é um deles. Martial Arts System. Capítulo 210. Verdadeira escuridão. Os corpos de homens e mulheres jovens cobriam o chão. Poucos deixaram a arena, e tiveram o mesmo destino, bala na cabeça. Os espectadores pareciam entretidos. Alguns deles não conseguem mais aproveitar os torneios comuns depois de assistir aos torneios do Underworld. Alguns não gostam de ver pessoas lutando até a morte, mas muitos gostam. Lutar até a morte dá diferentes tipos de excitação. Um movimento pode tirar uma vida. Eles estão sempre nervosos e animados para ver o que acontece em seguida. O torneio Underworld também foi transmitido para diferentes partes do mundo. Não é para o público, e apenas alguns selecionados têm status suficiente para assistir. Isso deve doer. Matias gritou com um sorriso. Ishiro olhou para a cena com olhos frios. A risada de todos ecoou em seus ouvidos. A maioria dos lutadores de diferentes grupos olhou para a cena sem emoções. Suas batalhas provavelmente serão as mesmas, e todos têm apenas 1% de chance de sobrevivência. Mas os mais fortes, ou mais precisamente, os lutadores com classificação ouro, estavam cheios de confiança.
Os mais fracos tinham rostos de desespero. Eles ouviam os gritos de pessoas morrendo. Alguns até começaram a derramar lágrimas. Eles receberam olhares de escárnio dos outros. O primeiro passo para a morte neste torneio é perder a confiança em si mesmo. Ishiro olhou para as arquibancadas VIP. Seus olhos mostravam escuridão total. Ele imprimiu cada rosto de homens e mulheres em sua mente. Se vocês gostam tanto da morte, imagino que vocês também gostem de morrer. Ishiro colocou a mão na espada e sorriu maliciosamente. Arg! Uma jovem mulher gritou enquanto suas pernas eram cortadas. Daniel estava de pé atrás dela. Ele sorriu e cortou sua cabeça. Ele olhou ao redor da arena e viu apenas um jovem de pé. Restam apenas dois no grupo A. O jovem tinha cabelos castanhos curtos e um rosto normal, mas seu rosto estava sujo de sangue. Era o Roi. Daniel sorriu e limpou o sangue de sua espada. Sua pele branca mal podia ser vista sob todo aquele sangue. Ele matou pelo menos 50 combatentes do grupo A. Ah! Daniel riu histericamente. Seus olhos mostravam uma loucura sem fim. Ele não ficou louco porque sua namorada o atraiu. Isso só liberou a loucura escondida bem fundo dentro dele. Desde criança, Daniel sempre soube que não era uma criança comum. Ele ouvia vozes em sua mente, dizendo-lhe para fazer coisas terríveis, mas ele achava que era a sua imaginação. Ele não contou a ninguém porque temia que não gostassem mais dele. Ele queria que todos o aceitassem. Mas o choque depois de ver a cena de seus amigos e sua namorada fazendo tais coisas. Aquele que ele amava e aqueles que ele pensava serem seus amigos tirando sarro dele. Sua barreira, que continha sua loucura sem fim, se desfez. Ei! Os olhos enlouquecidos de Daniel examinaram o corpo de Roy como um animal faminto. Roy engoliu em seco e colocou o escudo na frente dele. Só um homem permaneceu em seu caminho. Mesmo que ele não vença as finais, ele talvez consiga sobreviver. Chegar às finais foi a única meta que seu empregador lhe deu. Se ele morresse, sua família estaria segura, aparentemente. Mas ele teve um palpite. Que talvez não fosse tão simples. Ele apenas disse seguro. Ele não disse que não faria nada a eles. Seguro é um termo muito vago. Ei, você! Daniel apontou para Roy com sua espada afiada. O quê? Roy perguntou com o coração acelerado. Ele tentou agir confiante, mas Daniel de repente começou a falar. Você tem namorada? Daniel perguntou. É? Roy pareceu confuso. Não, não sei. Daniel sorriu. Bom. Quem precisa deles? Certo. Certo. Gostei de você. Você me lembra de mim antigamente. Daniel disse com um sorriso inocente. O estádio estava quieto, todos ouviam a conversa deles. Você velho? Roy perguntou. Daniel bateu no chão com sua espada. O velho era tão inocente, sem conhecer a escuridão do mundo. O velho às vezes chorava à noite, mas foi daí que eu vim. Ele começou a caminhar lentamente em direção a Roy. Eu não choro. Eu não sinto dor. Eu abandonei as emoções inúteis. Ele parou a 5 metros de Roy e sorriu. A loucura é a verdadeira beleza. Ela mostra a verdadeira escuridão da humanidade. Parece muito solitário. Roy disse. Ele tinha sua espada e escudo prontos. O vento soprava pelo estádio. Os cadáveres ao redor da arena trouxeram uma atmosfera assustadora e fria. Daniel sorriu e colocou sua espada na frente dele. Você é um bom sujeito. Mas, agora é hora de você morrer. Roy apertou sua espada com mais força e deu um passo à frente. Não estou com medo. Prove, disse Daniel friamente e balançou sua espada com uma velocidade impossível de ver a olho nu. Roy abaixou sua postura e colocou seu escudo no caminho. Barulho. Roy foi empurrado um pouco para trás, mas conseguiu bloquear o golpe de espada. Os espectadores só viram a espada desaparecer e de repente atingir o escudo. Daniel ficou surpreso ao ver o incrível tempo de reação de Roy. Os olhos azuis de Roy tinham um tom vermelho. Desde pequeno, ele tem a habilidade de ver coisas que os outros não conseguem. Uma vez, ele pensou ter visto um fantasma, mas todos pensaram que não passava da imaginação de uma criança. Mas Roy tem olhos especiais que lhe permitem ver coisas que ninguém consegue. Ele viu a trajetória do golpe da espada de Daniel. Como eu disse, não estou com medo. Roy disse com confiança, mas não teve tempo suficiente para terminar a frase porque sentiu algo na garganta. O corpo de Daniel se tornou uma imagem residual, e ele apareceu atrás de Roy. Você não estava com medo, eu aplaudo.
disse Daniel suavemente, e atrás dele, a cabeça de Roy estava separada do resto do corpo. 99 corpos foram deixados para trás, e apenas um jovem ficou de pé. Amy sorriu e gritou: o grupo acabou. O vencedor é Daniel Lynch. Saúde. Os espectadores aplaudiram ruidosamente após a emocionante demonstração de poder de Daniel. O empregador de Roy estalou a língua em aborrecimento. Ele tinha cabelo curto ruivo com uma cabeça grande, que parecia inchada. Fim, foi por pouco. Uma bela mulher ao lado dele disse gentilmente. Fim, o empregador de Roy, bufou e agarrou as nádegas da linda mulher, o que a fez fazer uma careta de desgosto, mas ela rapidamente escondeu. Bem, não importa se foi por pouco. Perdi dinheiro por causa daquele pirralho, e preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Ele sorriu maldosamente e continuou. Os membros da família dele eram bonitos. Eles vão servir. No fundo do estádio. Matias continuou comemorando enquanto Ishiro continuava pensando sobre coisas que mudarão o submundo para sempre. O submundo descobrirá porque ninguém descobriu a identidade de Ishiro como o maior assassino do mundo. Ele era como uma sombra. Ele matou homens poderosos um após o outro. As pessoas do submundo acham que sabem o que é a verdadeira escuridão. Eles não têm ideia que a verdadeira escuridão não está relacionada ao mal. Kurogami Ishiro inventou o significado de escuridão absoluta. A verdadeira escuridão consiste em engolir o resto da escuridão para que somente a luz permaneça. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.